Zumbis são criaturas sanguinárias e com uma insaciável fome por humanos. Porém, os zumbis de Guerra Mundial Z não são só isso, pois eles são capazes até de pular muros gigantescos para atacar você. Tradução: zumbis. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje é mais um episódio da série que aborda personagens do universo nerd. E no vídeo de hoje você vai ver como sobreviver aos zumbis de Guerra Mundial Z. Fica comigo até o final desse vídeo, já deixa seu like, se você é novo por aqui, obviamente não se esquece, dá aquela tocadela na sineta. Assim você sempre é avisado quando sai vídeo novo aqui no canal. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Guerra Mundial Z é um filme americano de 2013, dos gêneros drama, ação, terror e ficção científica, dirigido por Mark Foster e estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que Brad Pitt. Pra gente começar a entender como sobreviver no meio desse apocalipse todo, a gente precisa tentar conhecer a história desse filme. Guerra Mundial Z. Um surto de zumbis infectados com uma misteriosa doença, semelhante à raiva, explode ao redor de diversas áreas metropolitanas em todo o mundo. Aqueles mordidos ou arranhados pelos infectados contraem a doença. Então o ex-investigador da ONU, Gary Lane, interpretado por Brad Pitt, e sua esposa Karen, interpretada por Mylène Enos, e as suas duas filhas conseguem escapar de um surto rápido da Filadélfia. Eles então se abrigam com uma família latino-americana em Newark, enquanto esperam pelo resgate especial que virá apenas no dia seguinte. Graças ao amigo de Gary, o secretário-geral adjunto Thierry Tumion, Gary oferece ajuda. No entanto, seus anfitriões optam por não acompanhá-los na fuga do dia seguinte. Então, eles são posteriormente mortos pelos infectados. Seu filho, Tommy, consegue escapar e a família de Gary decide então levá-lo. A bordo do helicóptero, eles são levados para um grupo da Marinha dos Estados Unidos em alto mar, onde Tommy está supervisionando as relações de outros governos ao redor do mundo. Lá, aterrizam em Camp Hempkins, onde os soldados sobreviventes impedem novos ataques de zumbis. Os zumbis são rápidos e ágeis, e uma vez mordida, uma pessoa se transforma em um deles em segundos. Gary descobre que um médico coreano foi o primeiro ao cair com a infecção, depois de ser mordido por um soldado que estava tratando e que foi capturado pelos moradores locais quando ele tentava atacá-los. Um ex-agente da CIA, David Morse, que estava detido na base, revela que Israel tinha reagido uma semana antes do surto e construído um muro gigantesco ao redor de Jerusalém, e sugere a Gary que ele fale com o agente de Mossad, Guggen Urban. Gary então fala com os soldados e eles preparam um grande plano para colocá-lo no avião e ele então seguir para Jerusalém. Com o custo de algumas vidas, ele consegue. Ele então vai ao encontro do emissário. O agente de Mossad revela que havia interceptado uma mensagem de um general do exército indiano, e na mensagem afirmava que eles lutavam contra Rakshas, zumbis. Ele e os outros especialistas israelenses convenceram o governo a construir o muro para se proteger, mas permitindo que todas as pessoas não infectadas pudessem entrar. Gary é escoltado de seu avião pelo FDI, Forças de Defesa de Israel, e que são consideradas uma das forças mais letais do mundo. Então eles são escoltados para dentro do muro. Porém, devido à grande quantidade de pessoas, uma comemoração com muitos barulhos musicais começa, e vários zumbis são atraídos para a muralha em torno da cidade. Eles empilham-se então contra a mesma, formando uma coluna de corpos que permite que cada vez mais eles vão subindo, até o momento em que eles atravessam a parede. Com a cidade sendo rapidamente infestada por zumbis, Gary e os membros da FDI entram em pleno combate pela sobrevivência. Durante a fuga, Gary então percebe que os zumbis evitam atacar um idoso, e em outro exemplo, um menino careca, com a roupa de hospital, dando a entender que ele tinha algum tipo de câncer terminal. Um zumbi então consegue morder a mão da soldado membro do FDI, encarregada por escoltar Gary, e ele rapidamente, armando-se de um facão, amputa a mão dela, o que a deixa em choque, mas impede dela ser infectada. Rapidamente, ela é totalmente infestada por zumbis. Durante o voo, Gary narra os ataques dos zumbis e ele se lembra de ver doentes feridos e idosos passarem livremente pelas hordas de infectados, o que o leva a acreditar que isso de alguma maneira possa ser estudado para então possivelmente lidar com as hordas. Ele então contata com Tommy para convencer os pilotos a levá-lo para Cardiff, onde há uma instalação operacional da Organização Mundial da Saúde.
No entanto, como as coisas não podem ser tão fáceis, um único zumbi é descoberto no avião. E após entrarem em pânico, a maioria dos passageiros são rapidamente infectados e logo transformados em zumbis sanguinários. Não vendo outra opção, Gary usa uma das granadas do pacote de sangue para romper a cabine e se livrar dos zumbis, mas isso também faz com que o avião inevitavelmente comece a cair. Gary e Sanji sobrevivem a uma queda catastrófica. Embora Gary seja empalado por um dos estilhaços do avião, com o tempo ele conhece as operações e as instalações, onde ele até presencia alguns zumbis que estão sendo estudados. Ele então sugere ser infectado com uma doença mortal, mas curável, para conseguir passar despercebido pelos zumbis. Os cientistas concordam, mas lhe dizem que os patógenos estão localizados em um dos laboratórios que estão infestados por zumbis. Gary e Sage, um cientista, caminham com cuidado através do laboratório infestado, mas depois de algum tempo são detectados. Sage e o cientista conseguem ficar em segurança, enquanto Gary consegue chegar ao cofre com os patógenos. Lá, ele fica encurralado por um único zumbi, sem a capacidade de identificar as strips de armazenamento, muitos dos quais poderiam matá-lo. Gary injeta uma das amostras. Sua hipótese se mostra correta, pois ao sair do cofre, o zumbi não o ataca, permitindo-lhe voltar para casa em segurança com as demais amostras, pois os zumbis remanescentes pelo caminho passam direto para ele. Eles também nem olham para ele e não o atacam. Era como se ele não existisse ali. Em seguida, Gary é medicado com uma cura para a doença que havia injetado em si mesmo sem saber. Mais tarde, Gary e Sanji são levados para o campo de refugiados do continente, onde Gary se reúne com sua família e explica que eles foram capazes de usar essas doenças para criar um agente de mascaramento que lhes permite resgatar os refugiados que ainda estão ilhados por zumbis e lutar contra eles com maior eficácia. No entanto, ele diz que este não é o fim e que a nossa guerra acaba de começar. Tendo em vista essas últimas informações reveladas, vamos dar uma olhada em alguns aspectos clínicos que o vírus desse filme apresenta. O primeiro deles é o período de incubação, que é o tempo entre a exposição do corpo ao patógeno e a manifestação dos seus sintomas do vírus, é dado por apenas 12 segundos. O número 2, a transmissão através da mordida, a saliva, o contato com o sangue contaminado. O número 3, infectados não atacam pessoas com doenças terminais. O número 4, infectados não se alimentam de outros humanos, apenas os mordem para passar o vírus para a frente. Do que eles se alimentam? De onde vem energia para escalar muros e correr se eles não adicionam matéria orgânica ao corpo? Eu não faço a menor ideia. Liguem para o Buffy, pois isso pode ser obra do Tinhoso. E o número 5, o vírus se espalhou pelos 4 cantos do mundo, por todos os continentes. Agora, pensando nisso, começamos a analisar então como sobreviver. Como vimos, o vírus tem um efeito mortal, pois ao você ser exposto a ele, a morte é certa. Porém, como vimos, se conseguirmos ter outra doença em nosso corpo, o zumbi não irá nos atacar. Esse pressuposto coloca o vírus como uma entidade que controla, um hospedeiro que controla o corpo da vítima, o que é um tanto absurdo se a gente for analisar, mas a gente vai levar como se isso realmente fosse sério. Pensando nisso, algumas medidas podem então ser vistas. Ao que se sabe, eles chegaram em todos os continentes, então ilhas seriam a melhor forma de sobreviver a eles. Existem muitas ilhas, entre Brasil e África, por exemplo. Essas ilhas que circundeiam a nossa costa, que ficam a 30 a 40 quilômetros, em que você não pode ver a ilha, mas ela está logo ali na linha do horizonte. E elas seriam ótimas, pois estariam perto do continente e ao mesmo tempo isoladas de outros seres. Por exemplo, se algum problema acontecesse, conseguiríamos ir com muito esforço, mas sem gasolina, poderíamos ir apenas remando de volta ao continente ou de volta à ilha. Então seria muito prático em caso de alguma catástrofe. Agora, vendo isso, colocamos em prática o que aprendemos no CDC. Se um zumbi nos atacar, nós morremos. Mas se nos contaminarmos com algum agente que já estejamos imunizados, não estaríamos. Assim, a logística de sobrevivência seria muito simples. Primeiro, faríamos bases em ilhas próximas, e os grupos de reconhecimento, quando necessário irem para o continente em busca de recursos ou por alguma missão de recrutamento, deveriam se expor a alguma doença provisoriamente, para então serem ignorados pelos zumbis. Assim, eles poderiam derrotá-los sem grandes problemas, afinal, o vírus só ataca um corpo que ele quer tomar para si. Assim, as baixas do exército em continente seriam quase zero. O mais importante é a gente lembrar que, se a gente for exposto às vezes a algum vírus que a gente já está imunizado,
pode ser que não dê certo, pois como o nosso corpo já vai ter a carga genética para conseguir acabar com ele, seria muito rápida a resposta do nosso corpo. Então, se nos contaminássemos de manhã com algum vírus de alguma gripe, por exemplo, naquela noite já poderíamos não estar mais contaminados, o que nos deixaria em risco de volta. O que poderia acontecer é que você está no meio de uma operação e simplesmente sua proteção acaba. Então é muito importante que seja um vírus forte, que seja um vírus que não seja curado em questão de dias, mas sim em questão de semanas. Assim, as expedições poderiam durar tempo suficiente e a segurança seria muito maior. Assim, todas as forças táticas da ONU conseguiriam tomar o planeta aos poucos de volta, e então sobreviveríamos ao apocalipse zumbi. Mas me digam vocês, nerds, o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários que eu gosto muito de ver eles. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.